Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao Camarote do Rica. Nós vamos falar agora de São Paulo e Portuguesa, né? O pós-jogo, São Paulo venceu a Lusa por 1-0 no Morumbi para 45.800 pagantes, quase 46 mil pessoas, um grande público novamente no Morumbi. Nós vamos fazer análise do jogo, né? Vamos dar nota dos jogadores também, depois nós vamos fazer uma projeção de São Paulo e Corinthians, de São Paulo e Palmeiras. Então quero pedir para você aí ficar com a gente até o final aí, você que é inscrito, deixa aquele like, compartilha o canal e você que não é inscrito, fica até o final e tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, São Paulo e Portuguesa então, né, um time tradicionalíssimo de São Paulo, Portuguesa que já travou vários jogos difíceis com São Paulo, já assisti vários jogos entre São Paulo e Portuguesa no Canindé, né, um estádio que fica ali na marginal do Rio Tietê. A Portuguesa que tem uma grande torcida em São Paulo, né? É um time que já disputou 2 finais com o São Paulo em 1975. São Paulo ganhou nos pênaltis, né? Valdir Pérez era o goleiro de São Paulo. Catimbeiro, né? O São Paulo conseguiu vencer a Portuguesa naquela ocasião ali, conseguindo aquele título. Depois o São Paulo foi campeão em 1985 contra a Portuguesa no Morumbi. Eu estive nesse jogo, né? O São Paulo ganhou por 2-1. Gols do Sidney e do Miller pelo São Paulo. Foi um jogo difícil. A Portuguesa tinha o Edu Marangon. Ele que chutou uma bola no travessão, né? Ele chutou a bola no meio de campo, pegou no travessão do Gilmar Rinaldi, que era o goleiro do São Paulo na época. Um jogo muito difícil. Tava no inverno, um frio danado naquele jogo, né? Devia estar uns 8 graus, 7 graus no Morumbi. Muito frio. E o São Paulo venceu a Portuguesa naquele dia ali por 2-1. 99 mil pagantes no Morumbi naquele dia lá, né? 1985. Então, São Paulo e Portuguesa sempre fizeram jogos difíceis, né? E hoje não foi diferente. São Paulo ganhou por 1-0. Time da Portuguesa, um time enjoado. Catimbeiro. O jogo catimbado desde o começo do jogo. O São Paulo não conseguia entrar na defesa da Portuguesa. Portuguesa que estava marcando demais o São Paulo, marcando a saída de bola, atrás da linha da bola, né? O São Paulo girou muita bola durante o primeiro tempo e não conseguia infiltração. Até que no escanteio ali com o Nicão, né? Ele cruzou a bola e o Alan Franco, que a gente sempre fala, né? O Alan Franco é muito regular, é um jogador que a estatística dele é muito alta, com a bola parada no ataque especialmente. Ele desviou no primeiro pau e o Luiz Gustavo, parece uma jogada fácil, mas é uma jogada fácil para quem tem experiência. O Luiz Gustavo entrou com tudo ali e fez o primeiro gol do São Paulo de perna esquerda, né? E foi importante esse gol para ele, porque é bom o cara estrear fazendo gol e jogando bem. Aí ele fez aquele gol ali que a gente achou que o São Paulo ia deslanchar na partida, né? E não deslanchou, muito pelo contrário. A Portuguesa acabou indo para cima. O São Paulo no primeiro tempo, na verdade, controlou o jogo, conseguiu controlar bem o jogo, né? Foi para o intervalo vencendo por 1-0, mas na segunda etapa a Portuguesa, né, foi para cima do São Paulo e o São Paulo não conseguiu sair da defesa, não conseguia mais atacar, né? E a Portuguesa apertou o São Paulo ali, mesmo com as mexidas, né? O São Paulo começou a mexer ali com 21 minutos de jogo. Entraram 4 jogadores, entrou o Pablo Maia, o Alisson, o Rato e o Moreira. Saíram o Luiz Gustavo, o Bobadilha, o Nicão e o Igor. O Igor Vinícius saiu com uma forte dor na perna, né, na coxa posterior. Há indícios que seja estiramento, tomara que não seja, tomara que seja simplesmente uma contratura muscular, né, que é parecido com estiramento. Se for uma contratura, ele recupera em 1 semana. Se for estiramento, aí demora um pouco. Ele começou a fazer um tratamento ali já com gelo, deve fazer um exame de imagem durante a semana. Preocupante, né? Porque ele voltou agora. E São Paulo é que está com poucos laterais direito. Daqui a pouco nós vamos fazer a projeção contra o Corinthians aí e contra o Palmeiras, né? O bicho vai pegar. Então, o São Paulo não conseguiu atacar a Portuguesa no segundo tempo, praticamente até os 21 minutos, nada, né? Depois, aos 29 minutos, entrou o Ferreirinha no lugar do Caleri, mas até aí a Portuguesa apertou o São Paulo, né? E aí o Jandrei fez uma bela defesa no canto esquerdo ali, canto baixo, né? Numa roubada de bola. E o São Paulo, com os jogadores cansados, o Bobadilha
sentiu, né, bastante a partida, o Luiz Gustavo também, mas o Luiz Gustavo, por ser um jogador mais experiente e conhecer mais o futebol brasileiro, conseguiu dosar um pouco mais. O Bobadilla sentiu bastante a diferença de velocidade, né? Ele que já tinha falado sobre isso aí. No Paraguai é um jogo mais de choque, um jogo mais pegado. Aqui no Brasil é um jogo mais rápido, mais técnico. Ele sentiu a partida. E aí começaram as alterações, né? O Nicão, para mim, foi um dos destaques do São Paulo. Daqui a pouco eu vou dar a nota dos jogadores. Gostei muito da movimentação do Nicão. Não gostei muito do posicionamento do Galopo, galera. Do lado esquerdo, ali preso no primeiro tempo, muito preso. Acho que o Carpini deveria ter deixado o Luciano e o Galopo se movimentarem mais à vontade. O Galopo ficou muito engessado do lado esquerdo ali, não rendeu tanto. Mesmo ele sendo um excelente reforço, um excelente jogador, achei que o Galopo hoje foi um pouco abaixo no primeiro tempo. No segundo tempo ele se soltou um pouco mais, né? Mas poderia ter tido aí uma inversão natural entre Luciano e Galopo, né? Segundo tempo do São Paulo foi muito aquém, né? Era esperado, porque o São Paulo estava com um time muito mexido, né? Apenas terceira partida e a primeira partida de muitos jogadores que entraram, né? Gostei da movimentação do Moreira, né? Ele entrou bem no time, pelo lado direito ali. Um pecado, né, galera? Um pecado foi não validar aquele segundo gol do São Paulo, né? Numa bela enfiada do Alisson. Muito, muito bonita a bola mesmo pro Wellington Rato. O Wellington Rato que entrou bem também no lugar do Nicão, né? E ele tocou de chapa ali pro Luciano fazer o gol. Mas teve o impedimento ali do Rato, né? Uma pena, porque foi um bonito gol do São Paulo. Repito, o São Paulo sentiu bastante a partida no segundo tempo, né? E agora a preocupação realmente é a lateral direita, já que o Rafinha está fazendo controle de carga ainda, não jogou, né? Não atuou ainda pelo São Paulo no Campeonato Paulista. O Igor Vinícius, se não for uma lesão grave, ele pode voltar contra o Palmeiras, mas não acredito que volte contra o Corinthians. O jogo é terça-feira, né? Então o São Paulo só vai contar com o Moreira agora, de ofício mesmo, lateral direito, e aí o São Paulo fica apertado, né? Bom, eu vou dar a nota dos jogadores aqui e a gente depois projeta São Paulo e Corinthians e São Paulo e Palmeiras. O Jandrei, nota 7. Às vezes que ele foi exigido na partida, ele pegou bem. Gostei da atuação do Jandrei. É uma pena que o Jandrei não seja um pouco mais alto, né? Tem o braço mais comprido. Ele é um goleiro regular, né? Mas em algumas bolas a gente, né, torcedor, reclamou muito de alguns gols que o Jandrei levou durante a trajetória dele no São Paulo, porque ele não é um goleiro tão comprido, então ele não pega a bola impossível, né? Porque goleiro de time grande precisa pegar a bola impossível e fazer diferença em clássico. Mas o Jandrei foi regular hoje, nota 7 para ele. Igor Vinícius, para mim, nota 6,5. Errou muitos passes curtos, assim, muito fáceis. Ele errou bastante, mas eu gosto da movimentação dele e do Moreira, que vão mais para o fundo, bem mais do que o Rafinha, né? Ele consegue atacar e defender ao mesmo tempo. Arboleda, nota 8,5. O Arboleda parece que não sente nunca, né? Ele pode ficar fora, ele pode passar Natal e Ano Novo, o cara não jogar e ele volta, parece que ele jogou o ano inteiro, né? Impressionante o Arboleda, ganha por cima, ganha por baixo. Ele deu um bote no jogador da Portuguesa num contra-ataque no primeiro tempo, mas em cima da bola. Impressionante aquele bote que ele deu, né? Ele tirou, ia ser um contra-ataque difícil de São Paulo tirar ali, se não fosse o Arboleda. Ele matou ali a jogada da Portuguesa em cima da bola. Alan Franco, para mim, 8,5 também, né? No primeiro gol do São Paulo ali, ele subiu de cabeça, deu a desviadinha ali. Ele que é muito forte no ataque. Gosto muito do Alan Franco. Sempre um jogador regular, marcando bem, conversa muito na defesa. Muito bom jogador. 8,5 para o Alan Franco. O Wellington, nota 8. Correu demais. O Wellington, mais uma partida que ele corre muito. Preocupante, né? Vejo mais uma partida do Wellington aí com muita correria, né? E eu fico preocupado pelo seguinte: São Paulo joga contra o Corinthians, né? E não vai ser agora que o Carpini vai colocar o Patrick Lanza para jogar. Fatalmente o Wellington joga contra o Palmeiras também. Ou seja, ele vai fazer 4 partidas seguidas, né? Só que são jogos muito espremidos, né? Jogo terça, sábado.
complicado. A maior distância de jogo aí vai ser contra o Palmeiras, né? Que o São Paulo joga terça contra o Corinthians e pega o Palmeiras no domingo. É o tempo para ele poder descansar um pouco. Mas vai estar muito desgastado o Wellington. Preocupante. Nota 8 para ele hoje. Jogou muito, correu muito. Luiz Gustavo, nota 8 também, pelo tempo que ele ficou no campo, né? Um jogador que orienta bastante. Jogou mais como segundo volante, o Bobadilla mais como primeiro volante. Tiveram inversões os dois, principalmente no primeiro tempo, mas a saída de bola do time de São Paulo era com o Bobadilla no primeiro tempo, jogando um pouco mais pela direita, o Luiz Gustavo um pouco mais pela esquerda, né? No segundo tempo também, mas o Bobadilla sentiu bastante no segundo tempo. Então o Luiz Gustavo aí nota 8, gostei bastante do posicionamento dele, né? Ele que é um jogador muito consciente, ele também muito feliz, né? Ele deu uma entrevista no primeiro tempo dizendo da felicidade dele voltar a atuar aqui no Brasil, de atuar pelo São Paulo também e fazer o gol pelo São Paulo, né? Bobadilla nota 6,5. Achei que ele começou bem o jogo, mas depois ele foi sentindo a partida, deu uma bela enfiada no primeiro tempo, uma bola vertical ali. E o forte dele, galera, forte do Bobadilla é correr bastante o campo, ele corre muito o campo e também participa muito no ataque, né? Além do que ele tem uma boa defesa. Então ele vai crescer no São Paulo, com certeza. Gostei da atuação dele hoje. Luciano, nota 7,5, sempre lutando, né? Brigando ali, tentando fazer as jogadas. Hoje não foi tão eficiente, como o time de São Paulo não foi tão eficiente hoje, do meio para frente. Né? O São Paulo que controlou bastante a partida no primeiro tempo, mas não fez grandes jogadas de gol, né? Então, Luciano aí, nota 7,5. Se tivesse feito o segundo gol do São Paulo, eu daria nota 9 para ele. O Galopo, 7,5. Primeiro tempo, como eu falei, né? Ele ficou muito ali na esquerda, fazendo poucas jogadas, muitas jogadas ali na esquerda, não saiu muito dali. Depois, no segundo tempo, cresceu um pouco mais no time, né? Conseguiu se movimentar mais, mas o Carpini precisava soltar um pouco mais o Galopo nessa questão de armação de jogada junto com o Luciano. Né? O Nicão, nota 8, para mim, foi um dos melhores do São Paulo hoje. Gostei muito da movimentação do Nicão. Ele tem a bola parada muito forte e fez o cruzamento ali para o gol de escanteio do Luiz Gustavo. Mas ele tem um chute forte, né? Ele deu um belo chute hoje para a defesa do goleiro da Portuguesa. Quase faz o gol ali. E ele também tem algumas enfiadas de bolas interessantes, diferente do Rato, né? Acho o Nicão um pouco, tecnicamente, um pouco superior ao Rato. O Rato que é um jogador que marca muito, né? Ele consegue marcar o lateral que avança. Então ele é um jogador muito de esquema, o Rato é muito regular, mas o Nicão é um jogador um pouco mais talentoso, né? Ele tem uma virada de bola boa também, um chute potente e ele tem também assim, ele faz um pivô melhor que o do Rato. Eu gosto do estilo de jogo do Nicão. Foi bem no jogo hoje de novo. Caleri 7,5, muita entrega, muita briga, né? Tá voltando a ser o Caleri que era, mas por falta de oportunidades hoje, pessoal, né? Ele não teve oportunidade para chutar pro gol. Não conseguiu concluir, nota 7,5 para ele pela entrega, pela briga, né, do Caleri. Ele que precisa desse ritmo, provavelmente jogue contra o Corinthians e vai jogar contra o Palmeiras, porque ele não é um jogador que cansa tanto como os outros, né? Na questão muscular. Ele é um jogador que ele luta muito, mas ele aguenta o tranco. Então o Caleri deve jogar contra o Corinthians. Depois o São Paulo foi mexendo, né? O Pablo Maia, nota 7, entrou marcando muito também, mas até pegar o ritmo de jogo também, o São Paulo não conseguiu se desvencilhar da marcação da Portuguesa, não conseguiu crescer no jogo, mesmo com as alterações. Carpini que colocou praticamente aí o time depois do titular, né? Tirando logicamente o Lucas, que hoje não participou, não estava nem no banco, mas ele colocou o Pablo, o Alisson, o Rato, né? E o Ferreirinha, e mesmo assim o São Paulo não conseguiu sair da marcação da Portuguesa, né? O Alisson, nota 7 também, entrou bem, deu aquela bela enfiada, né, pro gol do Luciano que não valeu, mas muita visão de jogo. O Alisson que cresceu muito no São Paulo. Rato, nota 8, também teve uma boa movimentação no segundo tempo ali. Gosto do Rato. Ele é bastante criticado, né, mas ele é um jogador importante para o esquema do São Paulo, pode ter certeza disso. Moreira, fiquei muito feliz, né? O Moreira que no final do jogo ajoelhou, até chorou, né? Pegou uma imagem dele ali chorando, porque foi uma luta para esse menino aí, ele é novo ainda.
Ele que lutou o ano inteiro contra essa contusão dele que não sarava, né? Depois ele teve ali um problema na seleção também. Ia para a seleção olímpica ali e aí machucou, teve que voltar de um amistoso. Enfim, foi um ano difícil para o Moreira e ele hoje jogou bem. Gostei muito da atuação dele. Ele que é tecnicamente superior ao Igor Vinícius, cruza bem as bolas, né? Ele deu uma cavadinha hoje ali que o São Paulo quase faz o gol. Então gosto muito do Moreira, né? E tomara que ele faça um grande jogo aí contra o Corinthians. Provavelmente ele vai jogar contra o Corinthians, galera, né? E o Ferreirinha, nota 6,5, entrou no segundo tempo, no finalzinho, não fez quase jogada, não teve muito tempo de fazer, né? E o Wellington estava muito agudo, né? Muito agudo e não deu nem chance para o Ferreirinha fazer aquela jogada que ele tem de 1 contra 1. A Portuguesa também que deu uma avançada, né? Marcou em cima o São Paulo. Ferreirinha não conseguiu sair das jogadas ali. Foi um bom jogo do São Paulo. Achei que pelas mudanças que o Carpini fez, né? Era um time completamente diferente do primeiro e do segundo jogo. A gente já tinha projetado isso aí, né? Pelo que os setoristas, o Eduardo Afonso falou e outras, o Rafael Emiliano também tinham falado das peças que o São Paulo ia mexer, e realmente o Carpini mexeu muito no time, até no goleiro. Então o São Paulo fez uma bela partida, uma boa partida, não dá pra gente criticar não, né? Dentro das possibilidades que o São Paulo tinha. O segundo tempo do São Paulo não foi melhor porque realmente o time cansou e não deu tempo dos jogadores que entraram o São Paulo pegar no ritmo de jogo. Para o jogo contra o Corinthians, galera, acho que o Lucas volta, né? O Lucas deve voltar, o Caleri deve jogar também, aí volta o Rafael, deve entrar o Moreira na lateral direita, já que o Igor Vinícius sentiu, o Rafinha não deve ter ainda condições de jogo, ou se tiver, não acredito que ele jogue, que ele comece jogando. Deve entrar o Moreira na lateral, o Arboleda volta, com certeza contra o Corinthians. A gente precisa ver se ele vai escolher ali o Alan Franco, o Ferrarese ou o Diego Costa. Acredito que ele mantém essa defesa de hoje, foi consistente. Na lateral esquerda, provavelmente o Wellington. Não acredito que o Carpini vai colocar o Patrick Lanza contra o Corinthians. Pode ser que ele sinta. O meio de campo do São Paulo ali, a marcação deve ser com certeza Alisson e o Pablo Maia. Acredito que deva continuar ainda o Luciano ali, armando a jogada, né? As jogadas do São Paulo. Na direita, acho que deve entrar o Rato, mas o Nicão, se entrar também, não vai ser mal para o São Paulo. Gostei muito do Nicão. Com certeza ele vai jogar meio tempo contra o Corinthians, né? Na esquerda, acredito que ali na faixa da esquerda vai entrar o Lucas, com certeza, e o Caleri na frente. Esse deve ser o time de São Paulo contra o Corinthians e deve ser o time de São Paulo contra o Palmeiras, né? Não acredito que o Rafinha volte, né? Acho que o Carpini vai colocar ele aos poucos aí, ele que tem feito controle de carga, e a gente aguarda o Rames Rodrigues, né? Pode ser que ele tenha condições de jogo contra o Corinthians, de repente joga meio tempo aí, né? Ele que está fisicamente aí já chegando no seu 100%, esperamos que ele volte, porque se ele não voltar contra o Corinthians e contra o Palmeiras, aí sim ele já começa a ficar atrás dos outros jogadores, porque aí o time do São Paulo já avançou fisicamente, né? E aí o Rames começa a perder campo de novo em 2024, coisa que ele não queria. Ele quer participar, mas ele precisa fazer algum jogo desses dois aí, ou contra o Corinthians ou contra o Palmeiras. Beleza? Pessoal, as informações são essas aí. Espero que vocês tenham gostado desse pós-jogo. Conto com a participação de vocês. Comentem, né, o que vocês acharam de São Paulo e Portuguesa. Beleza? Um grande abraço a todos